Graça e paz, querido irmão ou irmã, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso humilde canal. Bom, hoje eu tenho aqui alguns conselhos. Imagine a situação. Você começou a se destacar no ministério e agora o seu pastor presidente ou o pastor que é o seu supervisor, seu superior, ele precisa de alguém para cuidar de uma congregação, para cuidar de uma igreja ou de um ponto de pregação. E esse alguém é você. E é a sua primeira vez, você não tem experiência e está muito preocupado. E agora, o que eu faço? Como é que funciona? Bom, eu tenho aqui alguns conselhos para você que está passando por essa ou que vai passar, né, por essa situação, tá? Isso é muito comum de acontecer com quem se destaca no ministério, tá? Isso é normal. E isso acontece muito, por exemplo, com os nossos alunos, né? Vira e mexe, algum aluno vem me contar essa situação. Olha, meu pastor me colocou na frente de uma igreja, tem 30 pessoas lá para me cuidar, e eu nunca não tenho experiência, nunca fiz isso. Me ajuda, me dá uns conselhos. Isso acontece muito, né? Os nossos alunos começam a estudar conosco no Clube de Pregadores, que é uma escola online, começam a se destacar no ministério onde eles congregam e acontece de acabar tendo essa primeira vez, né? Primeira vez pastor. Então, eu tenho aqui alguns conselhos muito importantes para você que é pastor de primeira viagem, tá bom? Mas antes é necessário algumas considerações, tá? Primeiro, esses conselhos, eles são válidos normalmente, né, para pastores de primeira viagem de uma igreja pequena, ok? Ou seja, uma igreja que já tem aí mais de 100 membros, os conselhos mudam, certo? Uma igreja com 300 membros, os conselhos vão mudando, ok? Porque a dinâmica, né, o que vai acontecer na prática muda bastante conforme a quantidade de membros. Então, esses conselhos são para você que é pastor, né? O que vai ser o pastor de uma igreja pequena, tá? Relativamente pequena, aí 50, 70 membros no máximo, tá bom? Então, vamos lá. Eu imagino que se você está vendo esse vídeo por esse motivo, você deve estar muito preocupado, tá? Talvez você não está dormindo direito, né? O coração acelerado, pensando no que fazer, como é que vai ser. E eu tenho uma boa notícia. Se você está muito preocupado, saiba que isso é bom, isso é benéfico, isso é um bom sinal. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que vai enfrentar essa situação é o pastor de primeira viagem ou a pastora de primeira viagem e não se preocupa, isso é um mau sinal. Isso é um sinal de que não vai ser um bom pastor, né? Ou seja, esse pastor, essa pastora não vai exercer uma boa liderança. Tá? Uma boa liderança, ela começa justamente com o nível de preocupação do líder. Tá? Essa sua preocupação é benéfica, porque mostra o temor que você tem, e essa preocupação vai alertar você. Ela vai fazer com que você pense duas vezes antes de agir, ela vai te motivar a fazer planejamentos, de maneira que você não vai sair metendo a carruagem na frente dos bois, entendeu? A preocupação é uma coisa boa. Então, se você está preocupado, glória a Deus por isso, tá? Então, essas são as duas considerações. Vamos lá. O primeiro conselho para quem é pastor de primeira viagem, ou de repente acabou, né? Faz aí uma semana, duas, que você, alguns dias que você foi colocado na frente de um ponto de pregação, de uma congregação. O primeiro conselho sobre o que fazer é justamente não fazer, tá? Apenas observar. Você vai estar à frente da igreja, você está preocupado, o que eu vou fazer? O que eu faço? O primeiro conselho é justamente esse, apenas observe, não faça nada, ok? Porque você está chegando agora e qualquer coisa que você fizer vai ser precipitado, tá bom? Vai ser precipitado, porque a liderança é responsável pelas decisões mais difíceis. E uma decisão difícil, ela precisa ser pensada, ela precisa ter uma base,
Ela precisa ter uma lógica. Somando A mais B, a conclusão é decidir assim ou decidir assado, tá? Então, se você acabou de chegar, você não pode fazer nada. Você tem que observar, tá? É o momento de você observar como que a igreja funciona, qual é o ritmo dos irmãos, qual é a rotina, né? Qual é o irmão que vem só de domingo, qual é o irmão que você pode contar com ele na semana. Apenas observar, tá? Segure o mínimo possível o microfone, não fique o culto inteiro dirigindo e pregando, não, deixa os irmãos se virar um pouquinho, entendeu? Como se você não estivesse lá, porque é muito importante, né? Principalmente se for uma igreja que tem aí entre 30 a 40 pessoas, uma igreja assim, desse tamanho, normalmente já tem alguém para fazer cada coisa, tá? De 30 a 40 pessoas, tá? Abaixo de 30, aí você começa a encontrar aquelas igrejas que ainda não tem um porteiro, que ainda não tem alguém para fazer a limpeza, é meio aleatório, é meio rodízio, ainda não tem alguém fixo para dirigir o culto tal, entendeu? Mas acima de 30 membros, você já vai encontrar aí bastante coisa organizada. Então, é importante você entender que a igreja já está adaptada. Os irmãos já têm uma rotina. Então, não são eles que têm que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar a eles. Tá bom? Então, chegou? Não faz nada. Fica pelo menos um mês só observando. Tá bom? E aprendendo e verificando as situações. Tá? O segundo conselho com base no primeiro conselho, é justamente não decidir porque alguém pediu. Tá? Não tome nenhuma decisão só porque alguém está pedindo, está te pressionando, está te colocando na parede. É muito normal acontecer a seguinte situação. Vou te dar um exemplo. O pastor chega no mesmo dia, ou no segundo, ou no terceiro dia, vem alguém e fala: olha, pastor, eu era responsável, ele é ainda, mas ele já está dizendo que era no passado, eu era responsável por cuidar de tal coisa na igreja. E eu estou querendo largar, não estou podendo mais por causa disso, disso, daquilo. Eu ia falar com outro pastor, mas eu fiquei sabendo que ele ia sair, então eu achei que não ia adiantar falar com ele, eu esperei chegar o senhor. Agora que o senhor chegou, eu estou entregando meu cargo para o senhor, porque eu não posso mais. Esse tipo de situação é muito comum, tá? Ou então chega o líder de algum departamento das crianças, dos varões, da mocidade, ou o irmão, o tesoureiro, alguém que tem um cargo na igreja chega e fala: ah, que bom que o senhor chegou, pastor. Eu ia falar com o pastor anterior, mas ele saiu, então eu estou falando com o senhor. Estou entregando meu cargo, minhas coisas. Quando isso acontecer, esse tipo de coisa, esse é o segundo conselho. É justamente você não tomar essa decisão. Entendeu? Ou seja, você tem que conversar com a pessoa, acalmar ela, né, e pedir que ela fique, né, no cargo. E se ela realmente insistir para não ficar, então você pede para ficar por pelo menos mais um mês. Por quê? Porque muitas das vezes alguém está desistindo do cargo, entregando alguma coisa. É claro que a pessoa vai falar um monte de coisa. Meus filhos, meu cachorro, meus exames, meu não sei o quê, né? Meu emprego. Mas ela estava no cargo até então, não estava? Ou seja, significa que é possível. Então, a troca de pastor, às vezes ela traz consigo aí alguns atritos entre os irmãos, né? E por causa de um atrito aqui, uma briguinha ali, uma discussão lá, eles aproveitam a nova liderança justamente para descontar. Né? Quer saber? Também não lidero mais, também não faço mais o que eu fazia, também não... Ou seja, aproveita o novo pastor para entregar e querer descontar aquilo todo aquele estresse que eles receberam, sabe? É tipo assim, antes de você chegar, você que é o novo pastor, eu não tenho nada aqui, né? Eu tenho Bíblia. A pessoa tá lá segurando um fardo enorme, né? Vou fazer o exemplo aqui. A pessoa tá com um fardo enorme nos ombros, entendeu? A antiga liderança saiu, com certeza porque não estava indo bem, ou porque estava indo tão bem que vai para uma igreja melhor, né? Mas enfim, não importa. A pessoa tá lá com um fardo nos ombros, né? Que tá difícil para ela, tal. Aí ela aproveita que mudou de pastor e fala: pastor, esse peso é seu.
Entendeu o que está acontecendo? Então você não pode, né? O segundo conselho é justamente não decidir pela pressão. Porque os membros estão me pressionando, porque o irmão está entregando, porque o fulano não quer mais fazer mais, diz que está desanimado, sei o que lá. Calma, né? Negocia, entendeu? Pede para ficar, que você precisa, que você conta, que você acabou de chegar e que isso já é demais para você, se acabou de chegar. E no mínimo, se a pessoa não quiser continuar, você pede para que fique mais um mês, que é o tempo de você observar e verificar se realmente é necessário fazer essa mudança. Se realmente o irmão João, a irmã Mariazinha não estão mais em condições de cuidar daquela situação, daquele departamento, daquele cargo, tá bom? Ou seja, para tomar essa decisão, você precisa olhar o quadro geral, né? E usar a lógica, a razão. E claro, você precisa orar também, né? Algumas decisões não precisa, mas outras decisões você precisa orar e ver com Deus direitinho, tá? Então, somar por A mais B e chegar no resultado, no consenso. E isso não dá para ser feito nos 3, 4, na primeira semana, você acabou de chegar. Então, você precisa apenas observar por um mês, né? E não se deixar levar pela pressão de ninguém, tá bom? Um terceiro conselho é você aproveitar os cultos da semana e dar várias oportunidades. Várias oportunidades. Para quê? Os irmãos que vêm durante a semana, que conseguem estar na igreja durante a semana, são por dois motivos. Ou porque eles têm mais tempo do que aqueles que só vêm no fim de semana, ou porque eles são mais dedicados, sabe? Tem uma vida super corrida, mas ele consegue, né, encaixar bonitinho e fazer o possível para estar no culto durante a semana. Então, durante a semana, dê várias oportunidades. É o momento de você observar e verificar quem é vocacionado, quem não é, quem sabe falar, quem não sabe falar, quem sabe cantar, quem canta melhor, né, quem toca melhor. É o momento de você verificar, porque esses irmãos que estão presentes na semana são os irmãos com quem você pode contar. Simples assim, tá? Fim de semana, quase todo mundo está em casa, né? No domingo, quase, nem todo mundo. Mas quem consegue estar no culto durante a semana é a pessoa que você pode contar, entendeu? Porque normalmente no fim de semana não dá nenhum problema de atrasar muito para abrir a igreja e essas coisas parecidas. Entendeu? Normalmente fim de semana todo mundo tá lá, não tem problema. Sempre tem alguém para resolver. É na semana que os imprevistos acontecem, é na semana que problemas surgem, entendeu? Então, com quem você vai contar para te ajudar a resolver? Com aqueles que são presentes nos cultos de semana, entendeu? Então, nesses cultos, dê oportunidades, observe, né? Veja quem sabe expor o texto bíblico, quem ainda não sabe, mas quer aprender, né? Quem gosta de cantar, mas de repente não sabe cantar. É importante saber diferenciar essas coisas, tá bom? E verificar aí com quem você pode contar ou não. E um último conselho, né? Uma última dica aproveitando que se trata de uma igreja pequena, é justamente você fazer uma entrevista com os irmãos, uma entrevista particular. Então você vai marcar o dia e o horário para conversar com cada irmão da igreja, conversar com cada casal, né, com cada jovem, se ele é sozinho, não tem família, né? Você vai conversar com cada família da igreja, entendeu? Marcar um dia e horário para conversar. E conversar com os irmãos também que de repente são sozinhos, né? É só a irmã que congrega ali, é só o irmão, é só o jovem da família deles, né? E conversar com eles. E nessa conversa você vai fazer duas coisas. Você vai conhecê-los, né? Conhecer a história de cada um, né? De onde veio, como que chegou até aqui, quanto tempo está no ministério, entendeu? Quando foi que aceitou Jesus, conhecer pessoalmente a história de cada membro, tá? E a segunda coisa que você vai fazer é contar a sua história para eles, tá? Quando nós compartilhamos as nossas histórias, nós nos tornamos família de verdade. Nós nos tornamos mais confiáveis, tá? Respeitáveis, nos tornamos mais próximos uns dos outros. A intimidade cresce, cresce junto à confiança. Isso é importante. Então, você chegou
né? Você está observando, depois que você passou um mês observando, você pode começar a marcar essas entrevistas para ir conhecendo os irmãos. E aí você vai descobrir que tem irmão que sabe tocar, mas não está tocando. Você vai descobrir, de repente, que tem irmão que tem um instrumento em casa. Você vai descobrir que tem irmão que está estudando teologia em algum lugar ou na internet, né? Daí você sabe que é alguém, né, que está se preparando, isso é importante. É importante, é um futuro obreiro, né, um futuro ministro. Você vai descobrir que tem irmão que está na igreja desde criança. Você vai descobrir que tem irmã que já trabalhou com criança, com jovem. Né? Você vai descobrindo os talentos, descobrindo pela história das pessoas. Né? Aí você vai saber quais são os irmãos um pouquinho mais fortes, né? Aqueles que são mais fracos, aqueles irmãos que se viram sozinhos. Vai descobrir quem são aqueles que precisam de mais atenção, né? Que precisam o tempo todo de uma palavra, de um incentivo, de orações, etc. Tá? Isso é muito bom fazer uma entrevista com os irmãos. Se não houver esse espaço na igreja, tá? Então o jeito vai ser você ir na casa dos irmãos, que como é uma igreja pequena, às vezes não tem espaço, né, suficiente onde vocês possam conversar à vontade, tá? Então você vai ter que marcar e sair visitando um por um, tá bom? Não importa a distância, ok? E para finalizar o nosso vídeo, um conselho extra, né? Uma dica bônus para você, tá? Na verdade, são duas, né? Duas dicas bônus para você. A primeira é você, depois de entrevistar todos os irmãos, fazer um levantamento dos principais problemas da igreja. Obviamente, uma igreja pequena não deve ter muitos problemas, tá? Então, o que eu estou chamando de problema? Estou chamando de problema aquilo que impede a igreja de crescer, aquilo que impede a igreja de fazer o que ela tem que fazer. Tá? Então, você vai fazer um levantamento de 2, 3 problemas que são os mais importantes, fazer um planejamento de como resolvê-los e depois marcar uma reunião com a igreja. Pode ser num culto de domingo mesmo, né? Coisa rápida, de 5, 10 minutos, você conversar com eles sobre esse plano, esse objetivo que você pretende alcançar, tá? E a segunda dica bônus que eu deixo para você é que você estude, que você esteja sempre estudando, se capacitando, melhorando, tá? Por quê? Porque ser o pastor de uma igreja é ser pego de surpresa o tempo todo. Quando você estava começando a sua caminhada com Deus, você já foi pego de surpresa numa oportunidade? Você está ali, né, absorto nos seus pensamentos, participando do culto, de repente o dirigente fala: irmão fulano, irmã ciclana, vem aqui falar algo de Deus aí, falar alguma coisa para Jesus. E aí? Você já foi pego de surpresa? Foi chato, né? Deu um frio na barriga, uma coisa, nossa, eu queria estar preparado. Então, ser um pastor de primeira viagem é ser pego de surpresa o tempo todo. E eu não estou falando só daquelas vezes, daqueles momentos em que o pregador falta. Convidamos o pregador, ele faltou, o pastor da igreja vai ter que pregar. Não estou falando disso. Isso aí é fácil, isso é simples. Tá? Eu estou falando de... Você chegou para abrir a igreja e o irmão, já tem um irmão, uma irmã lá na porta te esperando, desesperado, querendo a sua ajuda, querendo uma palavra, um consolo, ou que você vá até a casa dele para expulsar um demônio ou alguma coisa parecida. Eu estou falando de acabar o culto e chega um jovem para você e faz uma pergunta tão complicada e outras pessoas escutam a pergunta e aí todo mundo fica curioso para ver a sua resposta e você não sabe nem por onde começar a resposta. Entendeu? Então, esteja sempre estudando e se capacitando, tá? Fique à vontade para vir estudar conosco. Acesse clubedepregadores.com.br. Lá nós já temos vários irmãos que são pastores, né, de primeira, de segunda, de terceira viagem e que estão estudando ali conosco e que não saem porque ter ali sempre um conteúdo novo é o que ajuda eles, né, a ter sempre coisa nova para passar, para alimentar as suas ovelhas, tá bom? Então acesse lá clubedepregadores.com.br, participe com a gente do nosso grupo devocional no WhatsApp, onde você vai receber estudos gratuitamente de segunda a sexta, tá bom? E querendo fazer algum curso, o nosso curso de teologia
eu me atrevo a dizer que é o mais em conta do Brasil, com um conteúdo maravilhoso. Os irmãos que já têm teologia e estudam conosco, né? Fez teologia em alguma outra escola por aí, ou na própria igreja, e aí quando vem estudar com a gente, fica encantado. E só o nosso curso básico vale mais, né, em matéria de conteúdo do que muito curso médio que tem por aí, tá bom? Então, não custa nada você vir conhecer. Amém? Acesse clubedepregadores.com.br. Um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.